Vamos orar para Deus falar conosco essa noite? Você não veio aqui só para bater ponto não, né? Veio para receber. Já tivemos um louvor maravilhoso aqui nesse lugar. Só não recebeu quem não quis. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. Então comece a orar agora pedindo, Senhor, que o meu espírito esteja aberto para ouvir o que o teu espírito quer se revelar a mim. Comece a pedir a Deus que toda distração saia, que tudo aquilo que não é do Senhor na sua mente se cale agora, para que Deus fale com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem falar com a tua igreja. Vem falar com teus amados, ó Deus, desse lugar. O Senhor me falou uma palavra para trazer para eles, mas agora eu peço, ó Deus, que o teu Espírito venha e traga exatamente aquilo que o teu povo precisa receber hoje do teu coração. Traz, Senhor, traz, ó Deus. Usa-me simplesmente como um instrumento e que o Senhor venha falar, que o teu Espírito Santo flua como um rio de água viva e inunde toda essa igreja. Oh Pai, inunde esse povo, esses teus amados, esses teus filhinhos, ó Pai, que estão aqui sedentos por te ouvir. Que o Senhor venha hoje trazer uma palavra segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. A palavra que Deus mandou eu falar para vocês está em 1 Coríntios, capítulo 15. Já deixei marcadinho aqui, para ficar mais fácil. E nós vamos ler o versículo principal que Deus quer falar é o 58, mas eu quero contextualizar, a gente vai ler o 51, 52 e depois o 58. Presta atenção, se você não tem Bíblia, presta bem atenção naquilo que Deus está falando. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus falava comigo assim: fala para a minha igreja, firmes e constantes. Firmes e constantes. Mas antes de entrar nisso, eu quero contextualizar e mostrar o que Paulo estava falando ali para naquela carta aos Coríntios. E ele estava lembrando que o nosso alvo, o momento da nossa glória, o que Deus tem para nós, e que nós não podemos tirar os olhos, é desse momento glorioso em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Quando tudo que é corruptível no nosso corpo, ele vai ser transformado em glória, porque quando Jesus vier em glória, ou quando o Senhor nos chamar, alguns talvez Deus vai chamar aqui, eu nem sei se Jesus virá ainda nesse tempo nosso. Eu acredito que as gerações de crianças nossas de hoje são as que verão esse momento da volta de Jesus, por tudo que está acontecendo, pelas profecias, por tudo que nós estamos passando ultimamente. Mas vai existir um momento, e esse momento é o momento do céu. Mas vem aqui comigo, irmãos, vamos falar se é verdade ou se não é. A igreja de Cristo hoje parece que esqueceu que o nosso alvo é o céu, e ficamos correndo atrás de coisas dessa terra. Nós enchemos tanto a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, ouvimos tanta coisa desse mundo que nós esquecemos a gloriosa vinda de Jesus. Esquecemos o porquê nós estamos, o porquê o Senhor te atraiu para esse lugar.
Você sabia que você está aqui? Não é pela sua vontade, não é pela vontade da pessoa que te convidou, não é para agradar ninguém, você está aqui porque você foi atraído por cordas de amor do Senhor Jesus, para estar neste lugar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Deus um dia te chamou, e transformou a sua vida, e a gente sabe, na palavra de Deus, que Ele diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu vi em você, diz Jesus, algo que talvez nem você tenha visto ainda, que você não percebeu. Eu vi em você coisas que talvez pessoas não tenham visto, mas eu vi, e te chamei, e te escolhi, e te atraí para a minha presença, com propósito. Propósito, irmãos. E agora talvez eu derrube castelos aqui. Propósito do Senhor não é te deixar rico. Pode até ser que você fique, e glória a Deus se ficar, mas não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor não é você ter uma vida tranquila, preguiçosa. Ai, como é bom ficar de preguicinha, né? Ai, dá muito trabalho ir para a célula. Ai, tem que ir para o culto, que preguiça. Irmão, Jesus não chamou a gente para ficar preguiçando. Não sei se tem algum outro termo diferente aqui, mas espreguiçando, né? Mas Jesus nos chamou com um propósito lindo, porque Ele viu em você dons, Ele viu em você característica, Ele viu em você uma força, Ele viu em você uma graça, que talvez você nunca tenha visto, e você não percebeu ainda, mas hoje é dia de você olhar para quem você é, pelos olhos de Jesus, pelos olhos dEle. Tem pessoas às vezes que se sentem tão indignos, tão pequenos, achando assim, imagina que Deus vai me usar para curar um enfermo um dia, imagina que Deus vai me usar para falar a palavra dEle, pois eu te digo, Deus te chamou exatamente para você fazer essas coisas. Deus te chamou e depositou em você uma autoridade e um poder, para que onde você chegue, você declare que o reino de Deus é chegado naquele lugar. Tem gente que está pensando assim, essa pastora está equivocada. Não estou equivocada. Mas existe algo que eu vou contar para vocês. Você sabe que a gente tem um inimigo das nossas almas. Satanás, aquele que se opõe a Deus, aquele que quer arrastar as pessoas para o inferno, e já começam a transformar a vida das pessoas no inferno aqui na terra mesmo, e levá-las a viver a segunda morte. Você sabe que existe um opositor ao reino de Deus, alguém que sabe também o poder que há em você para fazer a obra de Deus. Ele sabe coisa que você ainda não acreditou. E sabe o que ele faz para tentar calar a igreja de Cristo? Ele traz feridas emocionais, palavras que pessoas te falaram, sabe? Palavras de desânimo. Esse dia que eu estava lá no congresso, eu escutei um testemunho, irmãos, que eu não sei se vocês já ouviram esse testemunho, que é da Fabiana Sinfrônio. Vocês já ouviram o testemunho dela? Uma cantora, uma benção aquela mulher, viu? Uma benção. Mulher não, é até uma menina, né? Ela é mais nova que minha filha mais nova. Tem 30 anos só. Mas um testemunho tão lindo. Olha o que o diabo faz. Eu vou falar o que o diabo fez com ela, para você ver que às vezes esse sentimento que você tem, que faz você ficar apático diante das coisas que Deus quer te usar. E hoje Deus veio aqui para falar, filho, eu estou te chamando para a minha obra. Deixa eu contar, olha que coisa. Ela nasceu numa família de pastores, foi criada brincando no monte quando os pais subiam para orar. E ela nasceu com uma voz muito grossa. A voz dela era grossa.
E ela disse que usava roupas largas. Eu acho que ela devia ser mais cheinha, um pouquinho. E desde pequena, ela chegava na escola e as crianças falavam, ela abria a boca e as crianças ficavam zombando dela. Oh, que voz é essa? E fazia uma voz grossa. Quando chegava perto do Natal, disse que as crianças ficavam, ho, 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 Fabiana. E iam diminuindo ela. E aconteceu várias coisas, ela conta lá no testemunho dela. O que aconteceu? Ela começou a se calar, ela não falava mais. Ela parou de falar. Ela falava o mínimo possível. E assim ela foi crescendo dentro da igreja. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, cheio de traumas, cheio de feridas, cheio de limitações, cheio de apatia que é colocada pelo inferno na nossa vida, sem reconhecer o dom que Deus nos deu. Por conta de coisas que aparecem. E ela cresceu na igreja, ajudando os pais. Chegou no momento, os pais colocaram ela para ela cuidar do louvor. Ela aprendeu violão, teclado, não me lembro agora, não lembro detalhes. E ela falava, cantar eu não canto. E os pais começaram a falar, mas você tem uma voz potente. Não, cantar eu não canto. E essa moça, ela foi entrando numa depressão, assim, terrível, num sentimento de que ela não era boa para nada, para que viver, até pensar na morte, dentro da igreja, filha de pastor. Depois vocês entram, acho que ela deve estar no Instagram dela, o testemunho, e ela canta maravilhosamente bem. Uma mulher de Deus, querida demais. Eu fiquei tão impactada. E esse testemunho é algo que às vezes acontece conosco. Até que ela teve um encontro com Deus no momento de muita tristeza, ela foi no quarto dela e ali ela voltou e teve um encontro, e Deus começou a restaurar ela. E então ela disse que nessa restauração, ela gravou um TikTok, cantando uma música, que ela acordou com aquela música na cabeça de louvor. Eu posso me enganar aqui, do número, porque quando ela contou, às vezes a gente, mas era alguma coisa, que tinha tido, eu não lembro se ela falou 400 mil views, mas alguma coisa, ou 4 milhões, era alguma coisa absurda, em um dia. E ali ela começou um ministério. E ali ela descobriu que aquilo que o diabo tentava fazer ela acreditar que era o defeito e a maior vergonha da vida dela, era o instrumento de Deus para trazer bênção, libertação, cura, através do louvor e da adoração. Vocês entendem isso, gente? O diabo fez acreditar que aquela voz grossa dela era um defeito, que aquilo que ela tinha de especial que Deus tinha dado era alguma coisa que ela devia se calar. E às vezes você olha para você mesmo e você pensa, o que Deus deu para mim? Olha como eu sou quietinha, eu não falo muito, como que eu vou falar para alguém? Eu sou tímida. Querido, às vezes aquilo que você pensa que é o seu defeito, é a qualidade, é a forma que Deus quer te usar e atingir lugares e pessoas para o reino dEle. Aqui Paulo começa falando algo, fazendo com que as pessoas olhassem, filhos, para de olhar para essa terra, para de olhar para conquistas daqui. Tudo bem você ter conquistas aqui, é bom, a gente gosta, também gosto, sabe? Posso comprar um carro, oh, glória a Deus. Posso ter uma casa, aleluia. Sei lá, cada um tem seus sonhos, fazer uma faculdade, não tem nada de errado com isso. Mas o principal é a gente entender que nós somos seres eternos. E que Deus tem nos chamado com um propósito muito lindo, que esse propósito é eterno, porque nós somos eternos, e as pessoas estão indo para o inferno.
E Deus me chamou e te chamou para a obra dele. Ele nos chamou porque quando a igreja começa a entender, a lembrar o motivo da sua fé. Qual é o motivo da sua fé? Por que você aceitou Jesus no seu coração? Você aceitou Jesus porque Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Porque Ele é aquele que te resgatou com preço de sangue. Ele te tirou das garras de Satanás. Ele te libertou. E quer te libertar a cada dia que o inferno vem agir na sua vida. Mas principalmente, porque em Cristo você tem a vida eterna. O mundo está muito bagunçado, vocês não acham? Não está bagunçado as coisas? Ontem a pastora Eline falava uma frase que eu achei até engraçada. Ela falava assim, que o mundo não está virado, ele está capotado. Está capotado, está muito estranho. E quem que pode trazer luz às trevas, irmãos? Quem que pode? Eu. Você. Quem que pode, aonde está aquele caos, levar a presença de Cristo? Eu. E você? Mas tem certeza? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Queridos, nada foge do que Deus tem para nós. E você é exatamente aquilo que Deus tem, e na sua vida Deus tem um propósito lindo e santo, que Ele vai cumprir até o último dia da sua vida, até o dia que Ele nos chamar, ou até o dia que Ele vier em glória. A gente precisa lembrar a honra de ser chamado por Cristo. É uma honra fazer parte desse ministério. Mas agora eu quero ler com vocês exatamente aquilo que Deus estava mais falando, firme sobre nós. Ele diz essa palavra aqui, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus está lembrando a gente de que enquanto nós andarmos nessa terra, nós estamos nessa terra para, em primeiro lugar, servir a Jesus. Sirva a Jesus com o que você tem, irmão. Do jeito que você pode. Jesus não vai pedir para eu servir a Ele cantando, porque ninguém ficaria na igreja. Jesus vai pedir para você servir a Ele com aquilo que você pode e você tem. E com alegria. Se você é um músico, fale com o pessoal do louvor, comece a entrar, a se aprofundar, porque músico, né, aqui não é que nem bar não, que fala, é músico, sabe qualquer um aqui, não é assim que funciona não, tem que ser um músico, aí você vai aprender a como adorar, como ser consagrado, e depois você vai poder servir na música. Se você é uma pessoa de organização, você pode ajudar com várias coisas. Tem tantas coisas. Na casa de Deus, dar aulas para as crianças. Tem os adolescentes, né, que eu vi que vocês têm um grupo de adolescentes. Tem tanta coisa para fazer na casa de Cristo, mas principalmente, algo que todos nós somos chamados para fazer, é ide, fazei discípulos, pregai o Evangelho. Essa obra do Senhor que Deus tem nos chamado para fazer. Mas aí ele começa falando assim, sede firmes. Sabe por que a palavra de Deus diz para ser firme? Quem serve a Deus aqui pelo menos há 10 anos? Levanta a mão. Você vai entender o que eu estou falando. Porque na nossa caminhada com Deus, tem ventos fortes. Tem dias onde vem torrentes de água e tempestades. Em Mateus 7, fala sobre a gente construir nossa casa sobre a rocha. Aquele que
põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Aquele que se decide por Jesus, você vai andar para frente. O que não quer dizer, irmão, se você achou que a vida com Jesus ia ser um mar de rosas, um caminho floridinho do país das maravilhas, não é assim. Mas uma coisa tem certeza: Jesus está conosco todo o tempo. Não existe esse caminho floridinho para ninguém. Porque no mundo tereis aflições. Vão ter dias de muita alegria, muita alegria. E olha, eu vou falar, com Jesus a maioria dos dias são de alegria. Mas vão ter dias de muitas lutas. Porque como eu falei, nós temos o inimigo nas nossas almas. Que ele vai vir contra nós. Vão ter dias difíceis que nós não vamos entender. Em Mateus 7 fala daquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque o que é essa casa? É a sua fé. A sua fé não pode ser construída em cima dos dias bons. Quem aqui é líder de célula? Vou falar das células. Aí aquele que vai para a célula. Uau, a célula, as pessoas que eu convidei vieram, tá maravilhosa, aleluia, ai, Deus me dá força, oh Senhor, graças a Deus, ai, como é bom servir a Ti. Aí vem um outro dia, vai para a célula, você e mais um, e olha lá. Mas cadê aquelas pessoas que eu falei, que eu convidei? Onde estão? Aí daqui a pouco você escuta que aquela pessoa que você dedicou sua vida, que você se esforçou, ela foi para uma igreja de moda. Não sei se aqui tem, lá em São Paulo tem essas coisas, tem igreja de moda. E tem pessoas que gostam de ir nas igrejas de moda, né? Pensa que igreja é que nem roupa que se compra, né? E aí você fica, são os ventos. Ou aí vem um dia difícil. Vem o dia do desemprego, como a irmã testemunhou aqui. Vem o dia de uma enfermidade. Vem o dia de uma luta familiar. E aí, não, porque servir a Cristo não adianta. Porque não que adianta eu orar? Não adianta nada eu orar. Sabe por que a gente fica inconstante, não fica firme? Porque a nossa fé, ela não está construída sobre a rocha que é Jesus. Porque se nós estamos sobre a rocha que é Jesus, nós não estamos movidos pelas coisas darem certo na nossa vida. Nós estamos movidos por uma salvação da nossa alma, de eternidade. Você está me entendendo, irmão? Aquilo que mantém a nossa fé não é dar certo as coisas nessa terra. O que mantém a nossa fé é sabermos que Jesus morreu na cruz por nós. Manter uma fé firme. E hoje o Senhor está trazendo essa palavra aqui. Irmãos, vocês que estão nesse lugar, Deus está trazendo um chamado para vocês, de vocês serem aquelas pessoas firmes e inabaláveis, que irão trazer uma mudança de pensamento para a sua família, para as pessoas da sua escola, daqueles que trabalham com você, pessoas que às vezes são crentes antigos, vão olhar para você, vão ver a sua fé, e vão se fortalecer, e vão se converter por causa da sua fé inabalável. Queridos, quem mostra Jesus, quem pode dizer como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é aquele que tem tudo, parece que tudo dá certo na vida dele. Às vezes a gente tem esse engano, a gente fica olhando e achando que é essa pessoa que testemunha de Cristo. Mas Paulo, nas suas cartas, você vê que ele passou por todo tipo de luta e provação que ele podia passar. Inabalável. E a fé de Paulo, de um homem que terminou julgado sozinho.
fez ele escrever cartas que hoje nós lemos e aprendemos com o Senhor. O que você quer que a sua vida seja, irmãos? Deus está chamando você. Por algum motivo Deus trouxe essa palavra, porque Ele quer levantar nesse lugar aqui valentes. Valentes. Aqui não vai ser aqueles crentes mimimi, não. As pessoas vão olhar e falar assim: aqueles que servem na comunidade Atos, eles são discípulos de Cristo. Eles têm fé inabalável. Você não vê murmuração na boca deles no dia mau. Você vê um louvor de honra e glória em qualquer momento da vida deles. Aqueles ali são valentes. Aqueles ali, eles, seja em qualquer momento, eles estão firmados na rocha. Nós podemos ver Jesus através deles. Eles são inabaláveis. Eles não são oscilantes. A fé deles não oscila dependendo de como amanheceu o dia. A fé deles permanece. No dia bom. No dia de luta. O testemunho deles permanece. E quando a gente fala de permanecer, a gente fala de algo que vai de eternidade em eternidade. Amados irmãos, o Senhor me trouxe aqui para orar por vocês e revesti-los de uma nova força e de uma nova autoridade. E fazê-los entender que vocês são chamados pelo Senhor. Que é Deus que os chamou. E Deus não os chamou para esconder a sua luz, mas para que a sua luz brilhe. Brilhe aonde você estiver. Vivemos dias muito maus. Onde o que é certo ficou errado, o que é errado ficou certo. Nesse momento é o momento dos filhos de Deus se levantarem, não com vãs discussões, mas com posicionamento de uma vida que adora e declara o Deus verdadeiro, Jesus o Salvador, aquele que não se esconde, aquele que adora. Mas como você pode adorar se sua vida está assim? Uau! Eu posso passar por lutas, mas meu Deus continua sendo o mesmo. Eu posso ter dia difícil, eu posso ter coisa que eu não consigo entender. Pode acontecer um monte de coisa, mas o meu Deus é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. E esse Deus, no dia das minhas guerras, Ele me sustenta, Ele me levanta e Ele me carrega. Ele está comigo. E sabe, queridos, Deus vai trazer de volta a alegria. Deus está me falando isso. É tempo de dançar. É tempo de alegria. É tempo de se alegrar no Senhor. Você sabia que a alegria do Senhor nos fortalece? A alegria que Ele coloca no nosso coração, mas Ele coloca essa alegria e a gente tem que deixar essa alegria fluir em nós. Hoje o Senhor te chama e diz para você: nada que você faz aqui é vão. O Senhor está olhando e é tempo da igreja de Cristo estar mais preocupada em ser conhecida e aceita no céu do que pelos homens aqui na terra. E Ele está olhando, te conhecendo, te aceitando, e te chamando de filho, e colocando sobre você um dom sobrenatural.